Fala rapaziada, fala forjados, bem-vindo a mais um vídeo aqui nosso no YouTube, sem edições, sem cortes, o que rolar rolou aqui, vocês vão ver tudo ao vivo, tá bom? Como eu disse, esses vídeos vão ser bem informais, bate-papo bem descontraído entre eu e vocês sobre vários assuntos, várias esferas, várias áreas da vida de um homem. Então, antes de mais nada, eu gostaria que vocês deixassem a curtida de vocês aí embaixo, os comentários, ao longo do vídeo, no final do vídeo, compartilhem esse vídeo com seus amigos, seus familiares, para o YouTube entender que essa mensagem, esse conteúdo vale a pena e que vale a pena chegar até o seu amigo, o seu familiar, tá bom? Então, hoje, quero conversar com vocês sobre um assunto que surgiu, uma pergunta que surgiu na caixinha nossa de perguntas lá do Instagram. O rapaz perguntou o seguinte: olha, eu errei na minha escolha, eu errei na escolha da minha esposa. Temos um filho de 2 anos, devo suportar? Perguntamos se ele deveria se separar da esposa ou não. E é muito comum, né, rapaziada, a gente lidar com situações como essas no dia a dia. De homens que ou escolheram errado, ou estão vivendo situações bem complicadas, complexas nos seus matrimônios, nos seus casamentos, nos seus relacionamentos. Mas hoje eu quero me ater aos casamentos, obviamente, porque como a gente sempre disse, o namoro é uma fase de teste, né? Obviamente que todo namoro deve ter como objetivo final o casamento, a intenção deve ser essa, senão não há porquê você estar namorando, mas eu quero me ater, né, me reservar, limitar apenas ao casamento hoje. E é muito comum a gente, novamente, a gente lidar com situações como essas, ou de escolhas erradas que nós fizemos, nos precipitamos, nós acabamos escolhendo as pessoas mulheres com quem nós iríamos nos casar a partir das nossas emoções, nossos sentimentos, e não muito a partir do nosso raciocínio, a partir do lógico, né? Ou, né, ao longo do casamento, essas coisas a gente foi perdendo a mão e as coisas foram acontecendo, e aquele amor que a gente achou que a gente tinha, ou a que a gente tinha realmente, foi se esvaecendo e foi desaparecendo, e a gente não soube cultivar aquele e guardar aquilo, certo? Mas independente de como seja, a gente tem algo que a gente sempre fala ali no perfil. Todo homem tem a mulher que merece. Todo homem tem a mulher que merece. Muitas vezes os caras ficam pistola da vida porque a gente fala essas coisas. A gente fala isso, todo homem tem. Mas se você pensar bem, é isso. É isso. Ninguém obrigou você a escolher quem você escolheu. E se você escolheu, foi decisão sua, não foi decisão de ninguém. Ah, Marcelo, mas a mulher não vem, né? Eu já ouvi assim, a mulher não vem com um trailer na testa, não vem com uma placa na testa falando que ela era do jeito que ela. Amigo, deixa eu falar uma coisa para você. A gente não está falando aqui de diferentes gostos de filmes ou comida que pode mudar ao longo da vida, ou você pode descobrir que a sua esposa tinha isso, você nem sabia, né? Tinha uma preferência por alguma coisa, você nem sabia. A gente não está falando de hobbies, interesses divergentes, pequenas coisas. Não, a gente está falando de caráter. A gente está falando de valores e princípios. São coisas que a gente tem que priorizar quando a gente conhece uma mulher. Priorizar. É impossível você se relacionar com uma mulher por 1 ano, 2 anos, e você não perceber quais são os valores, os princípios dessa mulher. O caráter dessa mulher, a conduta dela. É impossível você não perceber isso. Ou seja, se você não percebeu, é porque você estava desatento. Ah, Marcelo, mas ela me enganou muito. Eu estava atento, mas ela me enganou muito. Não, cara, então você é uma exceção. Você casou com uma psicopata. Certo? Então a gente não pode transformar a exceção em uma regra. Você casou com uma psicopata. Se você não consegue identificar o caráter, os valores, os princípios daquela mulher, é impossível você conhecer uma mulher e ela mudar o caráter dela de tal maneira que ela fica irreconhecível após o matrimônio. Obviamente que ela deu sinais, obviamente que ela mostrou como ela era, e você fechou os olhos. Quantas vezes, e a gente tende, né, a reduzir as nossas opiniões, as nossas próprias experiências, ou as experiências que nós vivenciamos ao nosso redor. Então, quando nós alargamos essas experiências, quando nós começamos a ter relatos de várias pessoas, vários homens, a gente começa a perceber que o universo é um pouco maior do que a gente imaginava, né? E que vai um pouco além do nosso umbigo. Quantas vezes aqui no DM, no inbox, nas caixinhas,
os homens chegam para mim, né, e falam, poxa, fechei os olhos, né, para aquilo que ela estava me mostrando quando a gente namorava. Eu achei que ela ia mudar, eu achei que ela ia ser diferente, eu achei que com o tempo, o meu exemplo, a forma como eu falo, a forma como eu ajo, a forma como eu demonstro o meu amor, ia mudar ela. E não muda. Se você parar para ser sincero, se você se identifica com esse problema, esse mesmo problema que o rapaz colocou hoje, você, se for sincero, você vai olhar para trás e você vai perceber que esses sinais já estavam lá. Mas você decidiu ignorá-los. Você decidiu achar que essas coisas seriam diferentes, que o amor mudaria, que o tempo curaria tudo isso, e mudaria tudo isso, e transformaria a sua namorada. É mais ou menos igual as mulheres fazem com a gente, com os homens. Não, quando casar, ele vai mudar. Quando casar, ele vai largar a pornografia. Quando casar, ele vai parar de olhar mulheres de biquíni no Instagram. Quando casar, ele vai parar. Não, não vai. O comportamentos compulsivos, principalmente, tendem a serem potencializados após o matrimônio. Tendem a serem potencializados. Então, forjados, essa é a mensagem que eu quero deixar com vocês hoje. Não tem como. Né? E aí eu falei para ele, olha, seguinte, ele falou, devo suportar? Obviamente que você deve suportar. Você fez uma escolha, você fez uma aliança, não apenas com a sua esposa, mas você fez uma aliança com Deus. Casamento não é só sobre sentimentos, emoções, amor. Não é sobre isso apenas. Às vezes você não vai amar a sua esposa. Às vezes ela vai deixar você muito irritado, às vezes ela vai fazer alguma coisa que vai te provocar, vai te deixar muito irritado, muito aborrecido. Mas o casamento é uma decisão lógica, racional, de permanecer com aquela pessoa para o resto da sua vida. E ao menos que você esteja sendo abusado ou, fisicamente, ou você seja traído, isso não te dá margem nenhuma para você se divorciar da sua esposa. E aí a pergunta que eu fiz para ele, e a pergunta que eu faço para vocês aqui hoje, forjados, é o seguinte: se você está passando pela mesma situação, se você está passando pela mesma experiência, me diga o seguinte, e seja sincero com a resposta. Como está a sua relação com Deus? Como está a sua relação com Deus? Você tem buscado a Deus? Você tem orado? Você tem lido as Escrituras? Você tem meditado nas Escrituras? Você tem aplicado aquilo que você tem aprendido a partir das Escrituras na sua vida? Como está a sua intimidade com Cristo? Essa é a primeira pergunta. Sabe por quê, forjado? Deixa eu ler aqui um versículo que é bem conhecido para vocês, para todos nós, que se encontra ali em Mateus 6,33. Fala o seguinte: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a você. O que está sendo dito aqui é o seguinte: muitas vezes nós erramos em categorizar, em ordenar as nossas prioridades. Como ele disse ali naquela caixinha, ele falou assim, olha, eu faria tudo pelos meus filhos, eles são minhas paixões. Pois é. Muitas vezes nós deixamos os nossos próprios filhos servirem de interferência, servirem de fardo para o nosso casamento. Nós priorizamos os nossos filhos quando nós devemos priorizar a nossa esposa. Porque isso é bíblico. Queira você não, goste ou você não, isso é bíblico. E esse, muitas vezes, é o motivo pela falência do casamento. É errar na classificação, na ordem de prioridades. Em quem você deve priorizar. Obviamente, eu não estou falando para você abandonar os seus filhos e deixá-los de lado, não é isso, obviamente. O que eu estou dizendo é que a sua esposa é uma só carne com você. Sua esposa são ossos dos seus ossos. Não existe nada, absolutamente nada, mais íntimo do que um casal, um relacionamento, uma relação entre marido e mulher. Não existe nada, nada. Nem você com a sua mãe, nem você com o seu pai, nem você com seus irmãos, nem você com seus filhos, nada, absolutamente nada. Um dia seus filhos vão sair de casa, eles vão viver as próprias vidas deles e você vai continuar como você começou. Você começou com a sua esposa e você vai terminar com a sua esposa. Ela é aquela que vai ficar do teu lado, não seus filhos. Seus filhos vão sair e eles vão ter as suas próprias famílias, vão construir suas próprias vidas.
E você tem que estar ao lado da mulher que ajudou você a construir a sua vida. Que sem ela, talvez você não teria chegado onde você chegou. Então, forjados, essa é a primeira coisa. Qual é a ordem? A ordem é Cristo em primeiro lugar. A ordem é Cristo. Buscai primeiro o reino de Deus. Não é buscar o casamento primeiro, não é buscar a paternidade, não é buscar o trabalho, não é buscar outras coisas, hobbies, interesses, não é isso. É buscar primeiro o reino de Deus. Então a minha pergunta para você hoje é essa: como está a sua relação com Deus? Como está a sua relação com Cristo? Você tem feito o que deve ser feito? Você tem se esvaziado de si, do seu orgulho, do seu ego, dos seus interesses, da sua sabedoria? E você tem se enchido da presença de Deus na sua vida? Porque se você não consegue se encher da presença de Deus na sua vida, como que você vai derramar sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre a sua esposa? Como que você vazio, cheio de rancor, cheio de si, cheio de hedonismo, cheio de ego, como que você vai derramar vida, amor, paciência na sua esposa? É impossível isso. É impossível isso. Quando nós não priorizamos o reino de Deus, as coisas ficam desordenadas, forjado. Não tem como. Não tem como. Você pode, novamente, não concordar, você pode relutar com isso, mas enquanto você discordar, enquanto você fugir dessa realidade, enquanto você lutar contra isso, as coisas não vão mudar na sua vida. Porque a prioridade da nossa vida é o reino de Deus. Quando nós buscamos o reino de Deus, nós nos enchemos da presença de Cristo. E a vida dele flui através de nós. Todos os frutos que a Bíblia menciona, os frutos do Espírito, que é amor, paciência, zelo, tudo isso flui através de nós. Mas não é a partir de nós, é a partir da vida de Cristo que está em nós. Então, o primeiro desafio, a primeira pergunta é: como está a sua vida com Deus? Como está o seu relacionamento com Cristo? E a segunda pergunta que eu fiz para ele, e eu faço para você também, é o seguinte: você tem sido o melhor marido que você pode ser para sua esposa? Porque, caras, a sua esposa não deixou de gostar de você ou perdeu o interesse em você meramente porque o tempo passou. Você mudou, ela mudou. Às vezes a gente fala assim: minha esposa mudou. Você não, eu não. Nós homens não mudamos. Nós não mudamos com a idade, nós não mudamos com o tempo, nós não mudamos a forma como pensamos sobre as coisas, nós não mudamos. Nós somos tão perfeitos assim. É engraçado isso, fazendo um parênteses aqui, como esses movimentos culturais, como Red Pill, MGTOW, esses caras aí, eles têm tratado de colocar na cabeça do homem que ele é um ser perfeito, inerrante, incontestável, que ele é um homem que quase um semideus, e que ele não, mas as mulheres não podem dormir com outros homens, as mulheres não podem errar, as mulheres não podem mudar os seus pensamentos, eles podem. Eles são, novamente, eles estão no pedestal. É isso que esses movimentos culturais têm tratado de fazer. Colocar o homem num pedestal, numa posição que não é dele. E o homem tem pensado, o homem pensa, né, que as mulheres são o grande problema da sociedade. E aí você cria essa competição, essa briga, e aí cria esses pensamentos: não, mas a minha esposa é errada, a minha esposa não faz o que eu acho que ela deve fazer, a minha esposa não atende minhas expectativas. E aí a gente volta ao silêncio original do nosso pai, Adão. A mesma coisa. Né? Quando Adão, a Bíblia fala, ali em Gênesis 3:6, que Adão estava com Eva quando a serpente falou com Eva. Adão não estava em outro lugar, Adão estava com Eva. E ele viu tudo, e ouviu provavelmente tudo que a serpente estava falando para Eva.
E ele aceitou. E aí, quando ele aceita, Eva pega a fruta, morde um pedaço da fruta, entrega para ele e ele faz o mesmo. Certo? Então, você tem que pensar o seguinte: se Adão tivesse falado não, como ele deveria ter falado, como sacerdote líder da sua família, da sua casa ali. E se ele tivesse falado não, como ele deveria falar? Se ele falou sim, não foi apenas por causa de Eva. Ele ouviu o que a serpente falou. Ele ouviu. Provavelmente ele ouviu e ele viu o que estava acontecendo. E ele também foi seduzido pela serpente, pela narrativa da serpente. Muito provavelmente. Muito provavelmente. Porque se ele estava com Eva, muito provavelmente ele também ouviu o que a serpente estava dizendo. E ele se entregou à narrativa da serpente. E ele mordeu um pedaço. E aí Deus vem para o cara, vem para Adão, e fala assim: cara, o que você fez? O que aconteceu? Por que você está nu? Ele fala: olha, a gente mordeu da fruta lá que o senhor disse que a gente não deveria ter mordido e aconteceu tudo isso aí, a gente viu que a gente está nu agora, a gente está envergonhado um do outro e está envergonhado aí do Senhor também. E aí ele fala assim: mas foi a esposa que o senhor me deu. Foi a esposa que o senhor me deu. Que me deu a fruta para morder. E eu mordi. E aconteceu isso daí. O silêncio de Adão. O silêncio de Adão em ver o que estava acontecendo com a sua esposa, provavelmente ouvir o que estava sendo dito para sua esposa e não dizer nada, se omitir, se acovardar. O silêncio de Adão em, quando questionado, culpar a sua mulher pelo que tinha ocorrido. E esse silêncio, né, como a Bíblia fala em 1 Coríntios, se eu estiver enganado, está em 1 Coríntios, que assim como caímos, pecamos com Adão, também revivemos com Cristo. Então, a partir de Adão, todos nós pecamos. E a partir de Cristo somos perdoados e reviveremos. Então, homem, antes de você culpar a sua esposa, antes de você falar mal da sua esposa, antes de perguntar se você deve suportar a sua esposa, será que você tem sido um homem que é suportável? Será que você tem sido o marido que você deve ser, que você é chamado para ser? Aquele que a gente lê lá em Efésios 5, que deve amar a sua esposa como Cristo ama a igreja, que deve apresentá-la de forma imaculada, santa e sem manchas. Será que você tem sido esse marido? Então, esse é o próximo desafio que eu deixo para você aqui também, se você está passando por esse momento no seu casamento. Além de buscar o reino de Deus em primeiro lugar, você tem sido o marido que você deve ser, o marido de Efésios 5, você tem sido o marido que realmente Deus chamou você para ser? Seja sincero, seja honesto, fale aí, você tem sido esse marido? Primeiro passo para qualquer mudança e transformação na nossa vida é a sinceridade, é a honestidade. Se a gente não for sincero, a gente não muda nada. Se a gente não for sincero e falar: olha, cara, não tenho feito melhor, tenho errado, tenho que mudar, não vai mudar. Se a gente não fizer isso, não vai mudar. Se a gente não for honesto com nós mesmos, a gente não vai mudar. Então, e aí? Você tem sido o melhor marido? Antes de você cobrar qualquer coisa, você tem sido? A Bíblia nos fala que os homens são a imagem, semelhança e a glória de Deus. E a mulher é a imagem e a glória do homem. Você modela e ela segue. Você exemplifica e ela segue. E aí? Será que você tem exemplificado? Será que você tem modelado? Será que você tem decidido? Não é, novamente, não é emoção, sentimentos, não é isso. Cara, são anos e anos de casamento. Você depender apenas de amor e sentimento, seu casamento vai falir, obviamente. Obviamente, isso sem dúvida nenhuma. Ah, porque eu quero ser feliz. Se depender disso, seu casamento vai falir, tá? Será que você tem decidido ser o marido que você deve ser? Ser o melhor marido que você deve ser, independente de como ela vai reagir, o que ela vai falar?
Ah, é difícil. É difícil. É difícil. Jesus diz isso. Jesus diz isso lá em João 16:33. Olha só, eu disse essas coisas para que em mim mesmo vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. As coisas são difíceis, caras. As coisas são difíceis. Existem tribulações, existem aflições, existem conflitos, atritos. Casamento não é para amador, não. Casamento não é para homem fraco, não. É para homem forte. É para homem forte. Não vai ser fácil. Pega a sua cruz, crucifica o seu eu e segue Deus, cara. Segue Jesus. É isso, irmão. Não tem esse negócio, não. Ah, vai ser fácil porque eu quero ser feliz, porque, cara, não vai. Sabe por que não vai? Porque você vai continuar cometendo os mesmos erros, você vai ter as mesmas expectativas que ninguém consegue suprir. Ninguém, nenhuma mulher consegue suprir as expectativas que você tem. Porque as expectativas que você tem, que eu tenho, são expectativas que só podem ser supridas por Jesus. Acabou. Acabou. Nenhum ser humano, nem homem nem mulher, é capaz de preencher a lacuna, o buraco, o espaço que existe no coração do homem. E colocar isso sobre a sua esposa é ser, no mínimo, irresponsável. Sem falar covarde. No mínimo, irresponsável. Fazer algo como colocar essa expectativa na sua esposa, que ela tem que suprir as suas necessidades e que ela tem que te fazer feliz. Ela não tem que te fazer feliz. Ela não tem que te fazer feliz. Casamento não é sobre fazer um ou outro feliz. Casamento é sobre glorificar e honrar a Deus. Você honra e você glorifica a Deus, a sua esposa honra e glorifica a Deus, e juntos vocês vão honrar e glorificar a Deus ainda mais. E se vocês não estão fazendo isso, então o seu casamento vai desmoronar. Ponto final. Se o seu objetivo é satisfação, alegria, gozo, seu casamento vai parar no fundo do poço. Porque não é para isso que você foi criado, não é para isso que você casa. O casamento é feito para glorificar a Deus. E se a gente não faz isso, se essa não é a nossa prioridade, o casamento não vai se sustentar. Então, sim, homens, é difícil. Claro que é difícil, não é fácil. Se você errou na sua escolha, ou se você errou nas suas atitudes e comportamentos do seu casamento no dia a dia, e isso tem feito com que o seu casamento esteja sendo deteriorado, e seu casamento esteja indo para o fundo do poço, cara, está na hora de mudar isso. Como que eu mudo isso? Entendendo que no mundo teremos aflições, que será difícil, mas tenham ânimo, porque Cristo venceu. E através do que ele fez, através da pessoa de Cristo, nós podemos restaurar e recuperar o nosso casamento. Nós podemos viver um casamento como Deus nos chamou para viver. Mas primeiro, buscando uma relação com Deus, colocando o reino de Deus em primeiro lugar, para que eu me encha da vida de Cristo, então transborde isso para a vida da minha esposa, meus filhos. E, em segundo lugar, fazendo a sua parte, homem. Você é o líder da sua casa. Entenda, você é o líder da sua casa, não a sua esposa. E ser líder, presidir, como a gente tem aqui, presidir é dar o exemplo. Dar o exemplo. A gente fala tanto esse negócio com relação à paternidade, porque o exemplo arrasta. Só para os filhos que arrasta. Para sua esposa, não. Para sua esposa não arrasta. Obviamente que arrasta. E aí, então, a pergunta é, você tem dado o exemplo daquilo que você quer da sua esposa? Você cobra mais atenção dela, você tem dado atenção? Você cobra mais carinho dela, você tem dado carinho? Você cobra mais diálogo dela, você tem dado diálogo? E aí? Seja honesto, cara. Seja honesto, porque é muito fácil jogar tudo para o alto e achar que você vai encontrar o que você está buscando em outra mulher. Você não vai. Você não vai. Porque o que você está buscando, novamente, não é encontrado em nenhum ser humano. Em nenhum ser humano. Então, senhores, esse é o desafio que eu deixo aqui para vocês também. E isso abrange, obviamente que a gente está falando, se restringindo ao casamento aqui, mas isso abrange todas as áreas da nossa vida. Mas o meu trabalho não está bom, não estou feliz com o meu trabalho, não estou feliz com as minhas amizades, eu não estou feliz com a minha paternidade, eu não estou feliz com o meu casamento. E aí? A pergunta é o seguinte, como está a sua vida com Deus? Como está?
Porque é a partir disso que vai fluir todo o resto. Como está a sua vida com Deus? E a segunda pergunta é: você tem sido o melhor trabalhador, funcionário, profissional, autônomo, empresário que você pode ser? Você tem dado o seu melhor? Seja sincero, você tem dado o seu melhor? Você tem dado o seu melhor como pai? Você tem dado atenção, você tem dialogado, você tem conhecido e tentado ganhar o coração dos seus filhos? Você tem tentado ser o melhor marido para sua esposa, prestar atenção nas coisas que ela fala, pastoreado o coração dela? E aí, você tem sido? Então, esse é o desafio que eu deixo para vocês hoje. Comentem aí embaixo, deixem seus comentários, falem o que vocês acham disso, que a gente conversou aqui hoje. Falem para mim o que tem rolado aí na sua vida, né, com relação ao seu casamento. Lembre-se, se você não ficar à vontade também de comentar aqui embaixo, pode chamar ali na DM do Instagram também, né? A gente está aqui para isso, tá bom? Mas não deixem de comentar, tá bom? E não deixem de deixar sua curtida aí e de compartilhar esse vídeo com outras pessoas também. Então, essa é a mensagem de hoje aqui, Forjados. Espero que tenha agregado valor à vida de vocês. Até a próxima. Valeu, rapaziada.